Vamos dar continuidade à nossa série de exposições na carta de Hebreus. E antes, eu gostaria que você refletisse, pensasse um pouco sobre o plano de Deus. E não sei se você já parou para pensar, mas toda essa história que nós estamos vivendo faz parte de um plano do Senhor para nossas vidas. E é um plano perfeito que Ele tem desenhado, que Ele tem desenvolvido ao longo da história. E eu gostaria que a gente, antes de refletíssemos no texto, eu gostaria de a gente pensasse nesse plano. E eu gostaria também de convidar você a orar nesse momento e pedir a Deus para falar aos nossos corações. Deus, eu quero te dar graças e louvar mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos no teu nome, louvando ao Senhor, mas também, Deus, ouvindo a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Peço que o Senhor nos direcione nessa manhã, também me usa como instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Essa é a minha oração, agradecido, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Esse plano de Deus, ele começa em três grandes atos, ou em quatro grandes atos, desenvolvidos ao longo da história. Alguns colocam em 6, 7, mas tudo se resume em quatro grandes atos. Inclusive, a gente usa até muitas vezes em criança, que é o plano da salvação, aquela das as cores, né? E eu gostaria que a gente começasse refletindo sobre esse plano, que começa com a criação de Deus, onde Deus ele cria todas as coisas. A partir do nada, nada existia, e Deus ele faz que tudo existir, ele começa a criar as árvores, plantas, o universo, e ele cria o ser humano, ele cria nós homens, feitos à sua imagem e para desfrutar de uma plena comunhão com ele, também para refletir a sua glória aqui na terra. Então nós, como seres humanos, nós somos diferente dos demais seres criados, nós somos diferentes, nós somos a imagem de Deus aqui na terra. E, e Deus ele criou para que a gente pudesse governar a própria criação. Então Deus ele tinha esse propósito na criação. Vou criar todas as coisas e vou criar um ser que me representasse aqui, né, nessa terra. E isso girava de forma perfeita, de forma harmônica. Só que de uma maneira que nós não conseguimos explicar, esse mesmo Deus ele permite a entrada do pecado no mundo, sem contudo ser o autor do pecado. O homem de forma voluntária, ele escolhe desobedecer a Deus, experimentar o pecado, levando assim a justiça divina e a condenação a todos os seres humanos. Então, Adão e Eva, quando foram criados, ele tinha essa comunhão com Deus, mas de forma voluntária ele escolhe pecar e desobedecer ao Senhor. E a gente tem aí a segunda esfera, que é a queda do homem. E agora toda a humanidade, ele nasce afastado de Deus, e não só isso, ele nasce merecendo a justiça de Deus, a condenação eterna. Então o homem, ele nasce nessa condição, todo ser humano, a partir de Gênesis 3, ele nasce nessa condição caída, distante de Deus. Só que Deus, e a gente tem visto isso aí, a gente viu hoje na EBD, ele tem um plano também, nesse plano dele envolvia a redenção desse ser humano. O homem que havia pecado, Deus agora ele toma um outro passo nesse plano, que é resolver a questão do pecado. E para isso ele vem ao mundo, ele se torna homem como nós, e nós estamos vendo isso ao longo dessa carta de Hebreus. Jesus, o próprio Deus se torna homem, vive como a gente, sofre como a gente, experimenta as mesmas dores que a gente tem experimentado na nossa vida, e na cruz ele experimenta a morte ah, pelos que ele decidiu salvar. Então Jesus vai lá na cruz, numa decisão assim: eu vou salvar Joãozinho, vou salvar o Renan, vou salvar, me salvar, vou salvar cada um, pelos que o Deus tinha dado a ele, como a gente viu hoje também pela manhã. Então Deus ele começa criando, o homem peca e vem a queda. Deus ele age para redimir o homem, para trazer redenção ao homem.
E é interessante que é aí onde chega Jesus. A forma como Deus vai salvar o homem é por meio de Cristo Jesus. E, e isso envolvia sacrifício. Precisava que o homem pagasse a sua própria dívida. O homem precisava pagar essa dívida. Só que foi uma dívida com o próprio Criador, alguém que era eterno. Como é que alguém pecador agora vai pagar uma dívida eterna? Então, eu sendo homem. Então, a solução de Deus fez: eu envio Jesus, homem, ele vai viver como um ser humano, só que esse Jesus também é Deus. E ele consegue pagar a dívida do homem. E a forma de pagar seria por meio da própria morte. Se o pecado, a consequência do pecado é a morte, então vinha por meio também da morte a vida eterna. E precisava de alguém se sacrificar. Então esse mesmo Deus, ele se sacrifica pelo aquele que ele decidiu salvar. E ao longo da história, desse plano aí de redenção, a gente vai ver que Deus vai construindo algumas etapas, algumas mostrando, apontando para esse Jesus que viria, desde lá de Gênesis. No próprio Éden, quando ele sacrifica um animal para cobrir Adão e Eva, ele está já apontando, vai vir um Salvador que vai cobrir a vergonha, a consequência do pecado, aquilo que o pecado causou na vida de vocês. Então, já lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, Deus já começa a estabelecer o seu plano redentivo. Ele também, a gente vai ver isso na vida de Noé, que após o dilúvio ele sacrifica animais, oferece ali os animais como uma forma de gratidão a Deus por ter salvado ele da morte ali. Ele também, a gente vai ver isso na vida de Abraão, onde o próprio Deus diz assim, ó, sacrifica teu filho lá, e Abraão, de forma obediente, vai sacrificar Isaac, e o próprio Deus assim, calma, Abraão, ele providencia um cordeiro ali, o cordeiro morre. Você consegue perceber que ao longo da história Deus vai mostrando que a salvação necessitava de um a ser, morrer para pagar o pecado do outro. E Deus escolhe um povo, Israel, onde esse povo agora precisava sacrificar animais para tirar a culpa do pecado, para olhar que aqueles que eles eram pecadores. Ah, eu errei sim, agora eu vou sacrificar esse animal por causa daquele meu pecado. E isso, ano após ano, o povo de Israel fazia isso. Então, pecava, eu precisava sacrificar. Então, tudo isso era uma forma didática de Deus mostrar assim: o homem é pecador e ele precisa que alguém, de forma inocente, morresse pelo pecado dele. Então, ao longo da história, Deus vai mostrando que o homem necessitava de Cristo Jesus e de um sacrifício para ter esse relacionamento. E aí é onde entra Hebreus capítulo 10, onde ele vai mostrar esse sacrifício de Cristo Jesus agora sendo concretizado, né? Esse sacrifício de forma agora vai ser único, vai ser perfeito. Ele vai mostrar o sacrifício, a supremacia no sacrifício de Cristo. Em Hebreus capítulo 10 vai dizer: o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro do Antigo Testamento. Ele vai mostrar algumas características para isso. E é interessante, quando eu estava estudando esse capítulo, eu fiquei, nossa, desde o capítulo 7, a gente vai ver que o autor de Hebreus sempre está falando sacrifícios, a questão do sacerdote. A gente falou aqui há 15 dias atrás, eu falei, por que ele está repetindo tanto? Ele exatamente quer dar essa ênfase. Jesus, o sacrifício de Jesus é superior a todos esses sacrifícios. E não só isso, ele quer cada parte que ele vai tratando sobre o sacrifício de Jesus, desde o capítulo 7, ele vai mostrando detalhes dessa supremacia do seu sacrifício. E lembra que a carta foi escrita para hebreus, cristãos que tinham se convertido ali, os hebreus que tinham se convertido ao cristianismo, mas eles estavam sendo tentados por causa da própria pressão ali do governo a voltar para o judaísmo e não só isso, a voltar às práticas judaicas. E é aí onde o autor quer combater. Não adianta, porque como é que você, que já foi salvo por Cristo Jesus, quer voltar a sacrificar animais? Cristo já foi o sacrifício perfeito, único e definitivo. Você não precisa fazer mais isso. Então é esse
O argumento do autor, essa é a grande ideia, mostrar que o sacrifício de Cristo é único, perfeito e definitivo, trazendo um perdão completo para todo aquele que nele crê. E eu gostaria de apresentar 3 razões pelas quais o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício da antiga aliança. A primeira razão é que o sacrifício de Cristo foi único. Isso ele vai mostrar em 4 versículos do capítulo 10. E eu gostaria que você ficasse com sua Bíblia aberta, que a gente vai lendo os versículos e refletindo aí no texto. O autor vai começar a mostrar que nesses versos que os sacrifícios de animais ele não trazia perdão, mas ele apontava para aquele que viria trazer o perdão, que era Cristo Jesus, apontava para o sacrifício de Cristo. Então ele não era ali a solução para o ser humano, mas era uma questão didática. Era Deus ensinando o povo sobre Jesus que viria. E os sacrifícios da antiga aliança, elas eram apenas sombra, é o argumento do autor no versículo 1. Eles não eram a realidade. Veja o que diz o versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Veja que o autor começa a trazer esse argumento, mostrando assim, ó, isso que esses hebreus, que vocês costumam fazer, só foram sombra para o sacrifício que o próprio Cristo Jesus já fez. E que vocês fazem constantemente. Cristo veio e fez de uma única vez. Que todos esses sacrifícios só apontava para Cristo Jesus. Então, os sacrifícios, eles não conseguiam aperfeiçoar o homem, ele vai mostrar aí. Ele não tornava o homem perfeito, ou seja, ele não trazia esse perdão, ele não ligava o relacionamento entre Deus e o homem. Ele só apontava para aquele que ia fazer essa ponte do relacionamento que havia sido quebrado lá no Éden. Os sacrifícios da antiga aliança não aperfeiçoam, mas servem apenas para lembrar os pecados, como eu estou falando, versículo 2 e 4. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por toda, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, esses sacrifícios ocorrem recordações de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova um pecado. Veja que o autor ele começa com uma condição. Se isto fosse possível, veja que ele está mostrando isto o quê? Os sacrifícios lá, os de touro, o de bode aqui que ele usa de exemplo, ovelhas que eram oferecidos. Se isso fosse possível, o quê? Aperfeiçoar o homem, não havia mais necessidade de ficar sacrificando ali os animais. Então ele está argumentando, dizer, tá vendo? Ele faz isso porque aquele sacrifício não aperfeiçoava o ser humano. Por isso que ele tinha que fazer constantemente, ele precisava lembrar dos seus pecados. E não só isso, lembrar daquele que viria fazer o sacrifício perfeito. Nós podemos ver que Deus usou os sacrifícios da antiga aliança para preparar o coração do povo de Israel. Ele ensinava que o pecado exige uma morte. Então, quando Deus está dizendo assim, olha, você vai sacrificar um animal, é porque o pecado exige que alguém morra aí. Era necessário um substituto, um inocente. Então, Deus também está dizendo assim, ó, esse animal é um inocente, ele está pagando o quê? Pelo teu pecado, pelo meu pecado. Então, quando o israelita ia ali oferecer, ele precisava pegar um animal que não tinha nada a ver com o pecado dele e oferecer em sacrifício. Mas o sangue daqueles animais nunca poderiam remover pecados. Esse é o argumento aqui do autor de Hebreus. O sacrifício apenas apontava para o sacrifício real, que era o de Cristo Jesus. Então era uma memória, uma lembrança de algo que eles ia acontecer, que era o sacrifício de Cristo Jesus. Eu fico pensando muito hoje na ceia. Para a gente é um memorial. Ela não é o corpo e o sangue de Cristo ali, mas ela representa aquilo que Cristo fez já agora, olhando para trás, que Cristo fez por nós. Então, para Israel também, a ideia dos sacrifícios era apontar para aquele que viria, Cristo Jesus. E o que é que nós podemos aprender com isso? Nenhum esforço humano nos torna aceitáveis diante de Deus. Dependemos
totalmente do sacrifício único de Cristo e devemos confiar na suficiência da sua obra para a nossa salvação. Então não adianta, não é seus méritos você tentar ajudar pessoas, ou doar, sei lá, querer ser uma boa pessoa. Não é isso. Eu lembro até de evangelismo, um cartãozinho que a gente entregava, né? Eu sou uma boa pessoa, alguma coisa assim. Porque ele queria mostrar que não é por esforços humanos, não é porque você vou ajudar com ações de caridade, não é isso que vai me aproximar de Deus. É unicamente o sacrifício de Jesus e eu preciso depender desse sacrifício, eu preciso confiar na suficiência da obra de Cristo, como nós vimos. Essa obra que Cristo fez lá é o que nos dá também certeza de salvação. Por isso que eu não vou mais sacrificar animais. Então, quando eu entendo que Cristo já morreu por mim, como um pecador, eu agora desfruto de uma vida com Ele, que ainda luto com meus pecados, mas um dia Ele vai voltar e a gente vai viver eternamente com Ele. Então, os sacrifícios de Cristo, ele é superior aos sacrifícios da antiga aliança, porque ele foi único e o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. É o argumento do versículo 5 a 10. A vontade de Deus era não se cumpre nos sacrifícios repetitivos da lei. Não era vontade de Deus que aqueles que o povo de Israel ficasse fazendo aquele sacrifício anos após ano e eternamente. Não, era só uma questão aqui, olha, eu estou ensinando vocês que um dia Cristo vai voltar. Então esse sacrifício só vai até esse ponto aqui, até onde no momento que Cristo vier. Então o autor ele vai trazer esse argumento, mostrar que não era vontade de Deus esses sacrifícios, mas eles, apesar de ter sido instruído por Deus, mas ele tinha um propósito que era apontar para Cristo Jesus. E o sacrifício de Cristo, a gente vai ver que houve uma obediência do próprio Senhor em se oferecer como sacrifício nesses 5 versículos. A gente vai ver que os sacrifícios da antiga aliança eram insuficientes para resolver o problema do pecado. Versículos 5 e 6. Ele vai dizer: Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: Sacrifício e oferta não quisestes, mas preparastes um corpo para mim. E não te agradastes de holocaustos e oferta pelo pecado. Esse versículo é uma citação lá do Salmo 40, versículos 6 e 8, aplicada a Cristo Jesus. Com algumas, se você for lá no Salmo 40, tem uma pequena diferença, mas aqui ele já pega o que Davi tinha falado ali no Salmo 40 e está trazendo uma interpretação para o próprio Cristo Jesus, para o nosso próprio Senhor. Então ele já aplica ao sacrifício de Cristo Jesus. Deus já havia revelado que os sacrifícios de animais não eram suficientes para resolver o problema do pecado. Ele só apontava para o sacrifício que seria perfeito, que era o sacrifício de Cristo. E tem 3 coisas aqui que chamam a atenção nesses versículos. No versículos 5 a 6. Ao entrar no mundo, aqui ele aponta para ao momento que Cristo Jesus assume a natureza humana. Então a gente tem um Deus que entra no mundo, se torna homem, ele traz essa questão da natureza humana de Jesus, mostrando que essa questão da encarnação precisava ser um homem que se sacrificasse pelo próprio homem. Então, o próprio Jesus entra no mundo e ele vai dizer aqui: sacrifícios e oferta não quiseste. Deus instruiu os sacrifícios, mas nunca encontrou prazer neles ou a solução final, porque aquele sacrifício apontava para o sacrifício que seria perfeito. Eles eram capazes de remover pecado, como a gente já falou. Eles apontavam para algo maior. Lembra lá, sempre o sacrifício da antiga aliança sempre apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Então, a gente vai ver que ele também mostra que aqui é a diferença do Salmo, mas preparastes um corpo para mim. O Salmo vai dizer assim: abristes o meu ouvido. E por que essa diferença? Porque aqui ele está aplicando a Cristo Jesus. Lembra lá, ao entrar no mundo, Deus preparou um próprio corpo para o Senhor Jesus. Ele deu um corpo, é ele que seria sacrificado. Era essa a oferta que agradava ao Senhor, a oferta do próprio Filho de Deus.
Então, a obediência perfeita de Cristo Jesus, a, a gente pode ver que é o que agradou ao Senhor, essa oferta de Cristo Jesus. Foi a oferta que agradou ao Senhor, não aos de animais. Aqueles animais eram só uma forma didática que o Senhor estava usando para mostrar o sacrifício que agradaria ao Senhor, que ligaria o homem agora pecador com Deus. A obediência voluntária de Cristo Jesus era a obediência voluntária de Cristo revela a sua submissão ao Pai. Veja que o versículo 3, o autor ele vai trazer Cristo como se Cristo estivesse falando aqui. Então eu disse, quem? Cristo, né? Eis aqui estou. Um rolo do livro está escrito ao meu respeito, a respeito de quem? Próprio Senhor. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Veja que o próprio Senhor Jesus foi de forma voluntária se sacrificar. Depois de dizer como acima, aquilo que já vem argumentado, que é sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste. Veja que o Senhor não agradou daquelas ofertas, não se agradava dela, porque elas não eram perfeitas. Coisas que se oferece segundo a lei, nenhum segundo, momento acrescentou. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Veja que ele começou, né? Estou aqui mostrando que houve essa intenção involuntária do Senhor, eu vou me sacrificar pelos homens. Por isso que o Senhor deu esse corpo a ele, próprio Senhor. Cristo ele não foi forçado por Deus, isso mostra uma questão voluntária de morrer pelos nossos pecados. A vida inteira foi marcada por submissão e obediência a Deus, a vida de Jesus. Então, como homem, ele vem aqui à terra e ele vive uma vida de obediência e submissão a Deus. Por isso que ele era o cordeiro perfeito, sem mácula, ele não pecou, ele não desobedeceu a Deus, ele fez unicamente a vontade do Deus. Então você vê agora um inocente Deus indo à cruz pelo miserável homem, pecador que nós somos. E os sacrifícios da lei eram ordenados por Deus, mas não eram o plano final de Deus. Eles só apontavam para Cristo. Ele remove o primeiro e estabelece o segundo, a transição das alianças. Deus, ele, ao longo da história, ele vai fazendo alianças, ou ele vai administrando a sua história. Aquele plano, lembra lá? Criação, queda, redenção. E nesse plano de redenção, ele vai conduzindo o povo, estabelecendo alianças. E uma das alianças foi a aliança davídica, ou mosaica, né, na verdade, aqui. Aliança mosaica, onde o pessoal precisava agora, ao desobedecer, sacrificar um animal. E aquilo ali apontava todo aquele sacrifício para o Cristo Jesus. O resultado, versículo 10 do sacrifício de Cristo é a nossa santificação, ou a nossa salvação. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por toda. É tipo assim, o homem pecador, eu agora, meu filho, vai morrer por esse homem pecador, vou pagar a dívida desse pecado dele. Então, o resultado do sacrifício de Cristo Jesus é a nossa salvação, a nossa santificação, aquilo que nos aproxima de Deus. E nessa vontade, aí, como ele começa aqui, mostra o plano soberano de Deus de salvar. Existiu uma vontade de Deus aqui de salvar o homem. Como mencionei, o plano de Deus não foi um plano B aqui. Jesus não foi um plano B. Ele fazia parte antes da criação do mundo. Então, a gente vê a vontade de Deus como um plano aqui, né? É nessa vontade, o plano de Deus sendo revelado. Temos sido santificados, resultado definitivo da obra de Cristo, mediante a oferta do corpo, a substituição perfeita. Então, a gente vê aqui, é por meio do corpo de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, que eu tenho a salvação. E aqui é a substituição perfeita. Tipo, o homem pecador agora não vai mais morrer. Ele agora vai viver a vida eterna, por causa
da morte de Jesus Cristo, uma vez por toda. Então não há mais necessidade de repetição de sacrifícios. Por isso que nós desfrutamos agora. Nós não precisamos sacrificar animais. Nós não precisamos fazer penitência, né? Eu venho de um contexto católico. Quando eu pecava, tem que ir lá no padre e dizer assim: olha, eu pequei, o que é que eu tenho que fazer? Vai ali, confessa, faz tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Eu lembro que na adolescência, né? E eu cresci num lar super católico mesmo. Minha avó queria até que eu fosse coroinha. Ao mesmo tempo, eu vivia um mundo afastado mesmo de Deus. Eu queria festa, queria tudo aquilo que o mundo oferecia. Só que por causa dos ensinos da minha avó, está errado. Minha avó está ensinando uma coisa, apesar de ser uma teologia diferente da minha hoje, ela ensinava uma coisa, quando eu olhava para o mundo, eu falei, não, isso está errado. Eu chegava para o padre, não está batendo aqui, as coisas não batem. Ele fez, vai ali e faz isso aqui. Aí eu ia, na outra semana eu chegava, padre, de novo não deu, cara. O que é que eu preciso fazer? Aumentar aqui os números do Pai Nosso, Ave Maria. Então, vivia aquela constância ali, eu indo na igreja e aquilo ali não trazia fruto nenhum. Até o momento que eu pude entender que aquela liberdade que eu sempre buscava, eu tentava encontrar no mundo, e às vezes tentava encontrar na igreja dos meus pais, e eu dizia assim, não é essa, a verdade que liberta é Cristo Jesus. E quando eu entendia que era o próprio Cristo Jesus que liberta, eu não precisava mais ir a pastor, a padre para ficar confessando. Eu só precisava confessar os meus pecados uma única vez, porque Cristo já tinha feito isso de uma vez por toda. Cristo conectou. A nossa santificação acontece por meio da obediência perfeita de Cristo Jesus. Por isso buscamos viver, devemos buscar viver submissos à vontade de Deus diariamente. Então, no momento que eu entendi, eu agora sou um pecador, entendo que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, quando eu não merecia, pelo contrário, eu merecia a justiça divina, eu merecia a condenação, mas Deus, ele, de forma voluntária, me colocou dentro do seu plano para me salvar. Eu agora preciso, qual a melhor resposta que eu preciso dar a Ele? Senhor, eu quero viver para Ti. Eu preciso viver uma vida de obediência. Isso envolve tantas coisas. Não vou me relacionar com aquela menina porque ela é descrente, ou com aquele rapaz, se você é uma moça, porque ela é descrente. Porque a palavra de Deus já diz que isso não é vontade de Deus. Mentir não é vontade de Deus, então eu não vou mentir. E eu posso pensar em tantos atos de pecado que a gente muitas vezes comete. Eu tenho que entender que eu preciso viver a vontade de Deus. Eu preciso seguir o exemplo de Cristo Jesus. Então, o sacrifício de Cristo Jesus é superior aos sacrifícios da antiga aliança, porque ele foi único, perfeito e por fim. O sacrifício de Cristo foi definitivo. O papel de Cristo como sacerdote foi desempenhado uma vez por todas. E ele traz o perdão para cada um de nós. É interessante que a gente vai ver aqui nos versículos de 11 a 18, que Cristo Jesus era tanto esse sacerdote que levava o pecado do homem, apresentava o pecado do homem a Deus, como ele é o próprio sacrifício aqui. Então ele está dizendo assim: eu sou sacerdote e eu me sacrifício, sou o próprio sacrifício. Aqui vai ser o argumento aqui do autor. E a suficiência e a eficácia eterna do sacrifício, ele vai apresentar aqui nos versículos de 11 a 14, que esse sacrifício de Cristo ele é suficiente e ele é eficaz para trazer o nosso perdão. Ora, versículo 11: todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, ao contraponto, a virada aqui de chave. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado aos seus pés, postos por estrados aos seus pés. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estavam sendo santificados. Veja que ele aponta para os sacerdotes, dizendo assim: os sacerdotes vão fazer sacrifícios
continuamente. Mas o próprio Senhor já se sacrificou e não precisa. E aqueles sacrifícios que o sacerdote apresentava nunca poderia perdoar pecados. Então, e aqui ele faz até uma citação também de Isaías, do profeta Isaías. O autor ele vai mostrar descrever nesse ministério contínuo dos sacerdotes do Antigo Testamento, que oferecia esses sacrifícios diários, né? Mas ele não poderia remover pecado. E Jesus, ele já fez isso. A obra de Jesus ela é suficiente e eficaz. E aqui no versículo 14 tem algumas características. É aperfeiçoou para sempre. Isso significa que a culpa foi totalmente removida diante de Deus. O crente jamais já está plenamente justificado. E a gente viu aqui sobre a questão da perda de salvação que não tem para o crente. No momento que Cristo salvou, não preciso mais viver na culpa do pecado. Então, Cristo já me santificou, me justificou, já me conectou diante de Deus. Isso foi definitivo. Aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E é interessante que a gente vai ver aqui um aspecto tanto de posição, a, aquela posição, eu estava distante de Deus, agora estou em Deus, por meio de Cristo Jesus, só que por ainda a gente viver com a nossa natureza pecaminosa, ainda preciso ser santificado. E aí a gente tem as escrituras para nos guiar, mas para nos descobrir qual é a vontade de Deus. Então, nós agora fomos justificados e agora nós estamos num processo de santificação. A culpa do pecado já foi apagada, mas agora eu estou sendo liberto do pecado, dia após dia. Eu vou me libertando do pecado. E ele vai mostrar aqui também que esse testemunho é superior e definitivo, porque o próprio Espírito Santo ele confirma a obra de Cristo Jesus. Aí, na verdade, aqui é a citação de Jeremias 31, versículo 15 e 17. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e escreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então o autor ele cita aqui o texto de Jeremias, ele pega lá o texto de Jeremias já aplicando aquele sacrifício de Cristo Jesus que seria definitivo, mostrando que agora o que Cristo vai fazendo, lembra lá que aqueles sacrifícios apontava para que o homem lembrasse que ele é um pecador e que necessitava daquele sacrifício de Cristo Jesus. Só que a sua lei, tudo isso agora ele vai escrever no nosso coração, ele vai gravar no nosso coração. Então, mostrando eu não preciso mais sacrificar animais, porque nós temos a palavra de Deus no nosso coração. O que aconteceu é, nesse plano redentivo de Deus de sacrificar o seu próprio filho Jesus, seu próprio filho Jesus. A realidade do nosso perdão garante a natureza definitiva do sacrifício de Cristo. Ele vai concluir aqui no versículo 18. Ora, onde há remissão de pecados, não há mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Cristo já redimiu nossos pecados. Já foi definitivo. Não tem mais por que fazer sacrifício. Não tem porque eu pequei. E é interessante, gente, como isso está muito ligado a gente. A gente pode pensar assim, mas eu não fico sacrificando animais. Eu não fico fazendo penitência para adquirir perdão. Mas será que, por exemplo, a gente pensar aqui na nossa devocional, você não faz as suas devocionais e no momento que você peca, qual vai ser a sua primeira atitude? Vou fazer minha devocional. Eu não quero dizer que você não tenha que fazer a devocional, você tem que fazer, mas a motivação em fazer não é porque só você pecou, é porque aquilo ali te aproxima de Deus. E tem que ser uma paixão, tem que ser diariamente, não é só quando pecar. Então, nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, onde a gente precisava fazer sacrifícios ao Senhor. O Senhor, ele não
quer mais sacrifício, ele quer obediência, submissão a ele. Uma vida de, de ser cada dia mais parecido com seu filho Jesus, seu filho. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? Que devemos descansar na certeza do perdão completo de Cristo Jesus. Não devemos viver mais escravizados pela culpa, mas livres para servir a Deus com alegria e proclamar a suficiência da sua obra definitiva. Pecando, sim, confessa a Deus e começa e vai viver para agradar a Ele. É, a Bíblia aponta para um único sacrifício que já foi feito lá na cruz do Calvário. E agora eu preciso viver para o Senhor. E nós concluímos dizendo que os sacrifícios antigos ou da antiga aliança não podem aperfeiçoar o pecador. Cristo, porém, se ofereceu uma vez por toda. Sua obra é suficiente, completa e definitiva. Nossos pecados foram perdoados, nossa consciência purificada e nossa salvação assegura. Lembra lá do plano de salvação de Deus? E ele não termina ali na redenção, ainda tem mais um passo que aponta para a consumação. Um dia Cristo ele vai voltar. E aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor, que fez parte desse plano redentivo, que foi salvo por causa do sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, o sacrifício que está superior a qualquer outro que a gente venha fazer. Ele agora vai nos chamar, aqueles que sofreram por ele. Lembra lá que a carta foram escrita para cristãos que estavam sofrendo perseguição, inclusive perseguição de morte. Então, ele está dizendo assim, o autor está dizendo assim, olha, sabe, aqueles sacrifícios que vocês fizeram apontavam para Cristo Jesus. Cristo Jesus já vieram, Cristo Jesus já veio. Vocês precisam crer nessa vinda dele, crer nesse sacrifício e agora viver, inclusive enfrentar as provações, as dificuldades, inclusive morrer por ele, morrer pelo próprio Senhor. É uma honra pela morte que ele já pagou, pela dívida que ele já pagou por nós. Então, o autor está chamando para essa dizer assim, vive em obediência e submissão ao Senhor, porque lembra lá, ele prometeu lá no passado que Cristo viria, Cristo veio, mas não só isso, ele vai voltar e vai nos levar para nós vivermos eternamente com ele, longe de pecado, sem possibilidade de nos agora se afastar dele, porque nós vamos viver eternamente, e vamos ter um corpo perfeito e glorificado, um corpo parecido com o do seu próprio filho. E eu gostaria que você começasse a viver isso. Primeiro, descansando na obra de Cristo Jesus. Não procure aperfeiçoar o que já é completo, que já foi completo, que é o próprio sacrifício de Jesus. Viva na paz do perdão que você já recebeu de Cristo Jesus. Só descanse. Cristo já perdoou seus pecados, agora viva nessa paz. Não carregue essa culpa, não traga esse peso para você. Viva como alguém santificado. Então não brinque com o pecado é algo sério, tá? Cristo me salvou, eu agora estou salvo, agora eu posso viver uma vida como eu quero? Não, porque o Senhor agora dá um padrão de como é que você deve viver. Se você entendeu esse sacrifício, dia que vai guiando a Cristo Jesus, então não brinque com o pecado. O pecado ele afasta, ele trouxe consequências eternas para o homem. Então tenha prazer no Senhor em viver essa identidade que o Senhor agora lhe deu de como filho dele. Espere a volta de Cristo, né, com esperança. O sacrifício de Cristo perfeito, ele garante que haverá algo maior, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, no momento que Cristo veio aqui à Terra, ele também está dizendo assim: um dia eu vou voltar. E a gente leu aqui, né, a passagem de João 14, e os versículos anteriores está dizendo o quê? Eu vou ao Pai, vou preparar uma morada para vocês, porque um dia o Senhor ele vai nos tirar desse mundo de pecado para vivermos eternamente com Ele. E, e aí viver eternamente com o Senhor. Você já pensou para pensar nessa maravilha de não poder mais pecar, não poder agir de forma que desagrada ao Senhor, mas viver eternamente louvando e glorificando a Deus pelo aquilo que Ele é?
Então, o sacrifício de Cristo Jesus, ele é superior a todos, porque ele aponta para uma realidade futura, que um dia estaremos eternamente com ele. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar pela tua palavra, louvar porque um dia o Senhor nos amou, ao enviar o teu filho para morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida que era eterna, quando nós nem merecíamos, Deus, quando ainda nós merecíamos o teu castigo, a condenação, o Senhor simplesmente, e de forma que nós não vamos entender, decidiu nos amar. O Senhor nos escolheu para viver, para nos salvar e viver para o Senhor. E eu peço, Deus, por cada um de nós aqui, que o Senhor nos ajude, enquanto o Senhor não volta, a ter uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Essa é a minha oração que eu te faço em nome do teu filho amado Jesus. Amém.